Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um final de semana. Daqui a pouco já estamos a entrar no pôr do sol e então vamos falar um pouco mais do grande conflito. Vamos continuar com o capítulo que estávamos a ler, o primeiro grande engano. Então vamos continuar. Satanás procura hoje vencer os homens, tal como venceu os nossos primeiros pais, abalando a sua confiança no seu Criador e levando-os a duvidar da sabedoria do seu governo e da justiça das suas leis. Satanás e os seus emissários representam Deus como sendo mesmo pior do que eles, para justificar a sua própria maldade e rebelião. O grande enganador esforça-se por transgredir. Peço desculpa. O grande enganador esforça-se por transferir a sua própria e horrível crueldade de caráter para o nosso Pai Celestial, para se fazer passar por alguém grandemente lesado pela sua expulsão do céu, visto não ter desejado sujeitar-se a um governador tão injusto. Apresenta perante o mundo a liberdade que este pode gozar sobre o seu domínio suave, em contraste com a servidão imposta pelos severos decretos de Jeová. Desta maneira consegue desviar as pessoas da sua fidelidade a Deus. Quão repugnante é a todo o sentimento de amor e misericórdia, e mesmo a nossa noção de justiça, a doutrina de que os ímpios mortos são atormentados com fogo e enxofre no inferno eternamente a arder, que pelos pecados de uma breve vida terrestre sofrerão tortura enquanto Deus existir. Contudo, esta doutrina tem sido largamente ensinada e ainda está incorporada em muitas crenças da cristandade. Disse um ilustre doutor em teologia: a vista dos tormentos do inferno exaltará para sempre a felicidade dos santos, quando veem outros que são da mesma natureza e nascidos sob as mesmas circunstâncias. Mergulhamos em tal desgraça e eles tão distintamente honrados. Isto fará com que sintam quão felizes são. Outro empregou estas palavras: enquanto o decreto da condenação está a ser eternamente executado sobre os vasos da ira, o fumo do seu tormento estará sempre e sempre a ascender à vista dos vasos de misericórdia, que em vez de se compadecerem daquelas misericórdias criadas, dirão: Amém, Aleluia, louvai ao Senhor. Onde é que nas páginas de Palavras de Deus se encontra este ensino? Perderão os remidos no céu todo o sentimento de piedade e compaixão e mesmo os sentimentos comuns de humanidade? Devem estes sentimentos ser trocados pela indiferença ou pela crueldade? Absolutamente não. Não é este o ensino do livro de Deus. Os que apresentaram as opiniões expressas nas citações acima podem ser homens instruídos e até mesmo sinceros, mas estão iludidos pelos sofismas de Satanás. Este leva-os a interpretar mal as fortes expressões das Escrituras, dando à linguagem a conotação de amargura e maldade que lhe pertence a ele mesmo, mas não ao Criador. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converterá do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Que ganharia Deus se admitíssemos que Ele sente prazer em testemunhar torturas sem fim, que se alegra com os gemidos, gritos e imprecações das criaturas sofredoras que Ele retém nas chamas do inferno? Poderão esses horríveis sons ser música aos ouvidos do amor infinito? Insistisse que a aplicação de um sofrimento eterno aos ímpios mostraria o ódio de Deus ao pecado como a um mal ruinoso para a paz e ordem do universo? Terrível blasfémia!
como se o ódio de Deus ao pecado seja a razão para este se perpetuar. Pois, segundo os ensinos destes teólogos, a contínua tortura sem esperança de misericórdia enlouquece as suas infelizes vítimas e, ao expressarem a sua cólera em maldições e blasfémias, elas estão a aumentar eternamente a sua carga de crimes. A glória de Deus não é exaltada ao perpetuar o pecado desta maneira, aumentando constantemente através de eras sem fins. Esta, para além do poder da mente humana calcular o mal que tem sido provocado pela heresia do tormento eterno, a religião da Bíblia, repleta de amor e bondade e cheia de misericórdia, é obscurecido pela superstição e revestida de terror. Ao considerarmos as cores falsas com que Satanás esboçou o caráter de Deus, será de surpreender que se tenha medo do nosso misericordioso Criador e que ele seja temido e até mesmo odiado. As opiniões aterrorizadoras acerca de Deus, que pelos ensinos do púlpito são espalhadas pelo mundo, têm criado milhares e mesmo milhões de céticos e incrédulos. A teoria do tormento eterno é uma das falsas doutrinas que constituem o vinho das abominações de Babilônia, do qual ela faz todas as nações beberem. Apocalipse, capítulo 14, versículo 8 e capítulo 17, versículo 2. Que ministros de Cristo tenham aceito esta heresia e a tenham proclamado do púlpito sagrado é, na verdade, um mistério. Eles receberam-na de Roma, assim como receberam o falso sábado. É verdade que tem sido ensinada por homens eminentes e piedosos, mas a luz sobre este assunto não chegou até eles como a nós. Eram responsáveis apenas pela luz, que resplandecia no seu tempo. Nós somos pela luz que brilha na nossa época, se nos desviarmos do testemunho da palavra de Deus, aceitando falsas doutrinas, porque os nossos pais as ensinaram, caímos sobre a condenação pronunciada sobre Babilônia. Estamos a beber do vinho das suas abominações. Uma numerosa classe para a qual a doutrina do tormento eterno é revoltante, é levada ao erro oposto. Veem que as Escrituras representam Deus como um ser de amor e compaixão, e não podem crer que ele destine as suas criaturas aos fogos de um inferno eternamente a arder. Mas ao acreditarem que a alma é de natureza imortal, não admitem outra alternativa senão concluir que toda a humanidade acabará por se salvar. Muitos consideram as ameaças da Bíblia como sendo destinadas apenas a levar os homens à obediência, através do medo, e não para se cumprirem literalmente. Assim, o pecador pode viver em prazeres egoístas, desprezando os preceitos de Deus e, mesmo assim, esperar ser no final salvo. Esta doutrina, pressupondo a graça de Deus, mas passando por alto a sua justiça, agrada ao coração carnal e torna audazes os ímpios na sua iniquidade. Para mostrar como os crentes da salvação universal deturpam as Escrituras para suscitarem os seus dogmas destruidores de almas, basta citar as suas próprias declarações. No funeral de um jovem não religioso que tinha tido morte instantânea num acidente, um ministro universalista escolheu como texto a declaração das Escrituras relativa a Davi. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amon, que era morto. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 39. Sou frequentemente interrogado, disse o orador, sobre o que acontece aos que deixam o mundo em pecado, que morrem, talvez em estado de embriaguez, sem ter lavado as suas vestes das manchas escarlates do crime.
ou como este jovem sucumbiu, nunca tendo aceito Deus ou desfrutado de uma experiência religiosa. Congratulamo-nos com as Escrituras, porque a sua resposta resolverá o terrível problema. Amon era muitíssimo pecador. Ele não estava arrependido, fizeram-no embriagar-se e foi morto em estado de embriaguez. David era profeta de Deus e deveria saber que Amon ficaria mal ou bem no mundo vindouro. Quais foram as expressões do seu coração? Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já não se tinha consolado acerca de Amon que era morto? E qual é a conclusão a tirar desta linguagem? Não é que o sofrimento eterno não fazia parte da sua crença religiosa? Assim o concebemos e aqui descobrimos um argumento triunfante em apoio da mais agradável, mais iluminadora, mais benévola hipótese da pureza e paz universal e final. Ficou confortado vendo que o filho estava morto. E porquê? Porque pelos olhos da profecia podia deslumbrar o glorioso futuro e ver aquele filho afastado para longe de toda a tentação, livre do cativeiro e purificado das corrupções do pecado. E depois de se ter tornado suficientemente santo e esclarecido, admitido na Assembleia dos Espíritos salvos e felizes. O seu único conforto era que, tendo sido afastado do presente estado de pecado e sofrimento, o seu amado filho fora para o lugar em que o mais elevado bafejo do Espírito Santo cairia sobre a sua alma entenebrecida, em que o seu espírito se desdobraria perante a sabedoria do Senhor e os suaves transportes do amor imortal, e assim se prepararia com a natureza santificada para gozar o reforço e companhia da herança celestial. Fiquemos por aqui, meus amigos. Não vamos continuar para não ser muito também chocante. O nosso Deus é um Deus misericordioso e com uma humildade e uma bondade fora do comum, em que nós teremos muito que fazer para chegar aos pés dele. Como Satanás conseguiu dizer tão mal dele, mas ele não lhe faz problema que Satanás fale mal dele. O que ele quer é que nós dizemos a palavra ao próximo, que falemos dele para que ele venha rápido. Por isso, a nossa vinda aqui à Terra veio com a justificação de que pecamos, mas podemos ter a vida eterna se falarmos aos outros sobre Jesus, se aceitarmos a sua graça e se acreditarmos e confiarmos que Ele existe. Por isso, sendo assim, vamos fazer uma oração e no fim da oração vai o Afonso cantar um louvor a Deus com a vontade que ele tem sempre todos os dias de louvar o nosso grande Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo o que nos tens concedido a todos nós, Deus. A mim eu quero te agradecer a bondade e a misericórdia que tu tens tido comigo, Deus. E a ajuda que me tens dado com os problemas de saúde que tenho tido, Deus. Que tu nunca estás fora de mim, tu ajudas-me sempre nos momentos mais aflitivos. Te peço, Deus, uma bênção especial para todas as pessoas que estão aqui a ver o pôr do sol, Deus, e para as suas famílias. Capacita-as para que elas possam realmente perceber claramente o que queres para cada um de nós. Traz os teus anjinhos para tomar conta destas pessoas, para influenciá-las para que elas possam compreender melhor a tua palavra. Eu fazendo este canal já estou a pôr a sementinha, Deus, e o resto tu farás, Deus, consoante aquilo que tu queres, Deus. A tua misericórdia e a tua bondade seja para sempre no alto dos céus aquilo que nós queremos e que um dia possamos estar no céu contigo para honra e glória do teu santo nome. Tudo isto eu te peço não porque mereça, mas em nome de Jesus. Amém.